Fechando os olhos, Senhor Jesus, estamos aqui em Teu nome mais uma vez, para refletirmos, Senhor, sobre as obras básicas. Em primeiro lugar, no livro dos Espíritos, dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua harmonia, Senhor, para que nós possamos estar sempre voltados para esses ensinamentos, esses estudos. Agradecemos a Tua presença e a dos companheiros do alto, que nos ajudam também nesta tarefa, e que nós, Senhor, sejamos sempre ligados a estes ensinamentos, que eles são capazes de nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva. Também, Senhor, que esta tua bênção possa envolver todos os companheiros do grupo que estão ausentes no momento, mas que eles possam ser assistidos em qualquer lugar que eles se encontrarem. Rogamos também, Senhor, pelo nosso planeta Terra, que está passando por uma dificuldade. Esse planeta, Senhor, possa ser agraciado cada vez mais pela tua paz, pela tua harmonia, a fim de que ele esteja livre de todas essas pandemias e todos esses problemas da pandemia atual. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, nos dá permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Sim seja. Muito bem. Continuando o nosso estudo anterior. Tema o bem e o mal, né? É isso. Bem ou mal ainda. 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam, quais, nesse caso, os culpados? Resposta. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, ocasionaram, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Bom, aqui a gente pode entender a situação de duas formas. Uma pessoa colocou alguém numa posição de destaque, e essa posição de destaque pode resultar, pelo livre-arbítrio, dele ofender ou prejudicar alguém, ou um grupo de pessoas, ou uma cidade, sei lá, um país, etc. Ora, é o mau uso, né? É o mau uso. Agora, essa pessoa pode ter colocado ele lá sem nem imaginar que ele poderia usar do livre-arbítrio para fazer esse tipo de coisa, fazer o mal. Ou então, essa pessoa poderia colocar ele lá, já induzindo ele a fazer determinada situação. No primeiro caso, ele não tem culpa nenhuma, que aí foi um livre-arbítrio do segundo, né? E no segundo caso, aí os dois vão ter que arcar com as consequências, porque os dois, né, estavam ligados para praticar aquela situação em que prejudicou alguém ou algumas pessoas. Então, aí depende muito da atitude do primeiro, né, que indicou fulano para ficar para aquele lugar, e assim sucessivamente. Exemplo, um exemplo bem interessante. Nós, eleitores, elegemos um determinado político para ficar em determinado lugar. A gente nunca vai imaginar que o cara pega esse cargo para fazer das suas, para prejudicar aqui, roubar acolá, e fazer isso aqui, fazer aquilo acolá. Ou seja, nós, eleitores, não temos culpa nenhuma. Nós o colocamos lá, mas é ele que usou do livre-arbítrio para praticar o mal por conta do cargo. Agora, se a gente dissesse assim, nós vamos te colocar lá, mas para tu fazer isso, assim, 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 de acordo com o mal, o pensamento negativo, aí era outra coisa. Então, aqui, ele está dizendo, o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Isso aqui, mostrando e demonstrando que quem causou, aquele que o colocou lá, não tem nada a ver com a situação. Então, sim, recai somente sobre ele. Entendido a questão, né?
Entendida a questão? Sim, sim, está bem claro. Tá, então vamos lá. É aquilo 640. que a gente estava falando antes, né? Ontem, o escândalo ele é necessário, mas há de quem o causar. Porque quem o causar é que vai ser responsabilizado. Dá Isso, para atrelar aquilo a essa questão aí. perfeitamente, exato. Então, é necessário que venha o escândalo é o quê? O mal, todo escândalo é o mal. É necessário que venha o escândalo, mas sai daquele por quem esse escândalo vem. Sim. E aí cai aqui na situação também, né? 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? Resposta. É como se houvera praticado. Coisa interessante. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticar, mas desde que, achando o feito, dele tira partido, e é que eu aprovo, é que eu teria praticado se pudesse, ou se ousar. Bom, aqui é o seguinte, tem gente que se aproveita da situação do mal para se beneficiar. Exemplo, mas aqui a pandemia, vamos imaginar que a nossa pandemia atual. Tem gente que já se aproveitou e continua se aproveitando dessa pandemia. Em detrimento do sofrimento dos outros. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Em detrimento do sofrimento das pessoas. Então, esse pessoal é de uma crueldade terrível. Ou seja, para as pessoas que estão em volta, não percebem que ele se aproveitou, porque ele não vai dizer. Né? Aquele que pratica o mal não vai dizer, eu vou fazer o mal assim, assim, assim e tal, tal. Porque ele quer se livrar da responsabilidade. Então, ele pratica e esconde. Pratica e esconde e se aproveita da situação, do sofrimento dos outros. E aí, ele vai ter ser responsabilidade, vai ser responsável, e a sua responsabilidade vai ser bastante grande em relação a isso. 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Resposta. Conforme. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Às vezes a pessoa, né, gostaria de fazer, mas não tem oportunidade. Né? Esse aí, né, se tivesse a oportunidade, faria. E, Sim. então, aqui é o seguinte, às vezes a gente deseja o mal, mas não passou pela cabeça, puxa, não. Tá, depois tira da cabeça, aí é outra coisa. Porque o pensamento é algo que tem força. O Sim. pensamento, mais cedo ou mais tarde, se a gente exprima aquele pensamento e alimenta aquele pensamento durante muito tempo, esse pensamento é capaz de se realizar. Agora, se ele entra na cabeça e tal, deu vontade de a gente fazer lá, aí a gente diz assim, afasta-te de mim, Satanás. Aí ele cai fora, aí não tem problema, né? Porque só passou de raspão aqui rapidamente pela cabeça. Então, por isso que ele desconforma. Ou seja, depende. Né? Desejar fazer o mal pode ser repreensível ou não, dependendo da circunstância, da situação. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não.
essa questão aqui, eu vou até marcar, porque eu vou falar dela porque era dessa ali, numa conversa. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Tá. Interessante, né? Você pode, não é nem intencional, você se omite de determinadas coisas e acaba com ter consequência mal, mas não é intencional. A pessoa não queria praticar o mal. Mas ele se omite, quando ele se omite, aqui ele está falando, essa aqui cai na situação das pessoas que ficam em cima do muro. O camarada não pratica nem o bem e nem o mal. E em Apocalipse, se não me engano, capítulo 15, tem uma passagem que diz o seguinte: porque tu não és nem quente, nem frio, nem quente, vomitar-te-ei. Se não é nem quente, nem frio, ele é morno. E o morno cai nessa situação bem aqui, 642. Ou seja, o camarada está em cima do muro, não quer entender nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, se omite de qualquer situação. É o que não quer dar opinião, é o que não se enturma, é o que não se entrosa, né? Não participa, não faz nenhuma atividade, fica ali, sem dar Sim. nenhuma participação. Não dá opinião e também se omite em fazer o bem. Então, não adianta a gente não fazer nem o bem nem o mal. Se a gente não faz nenhuma coisa nem outra, mesmo assim a gente vai ser responsabilizado. Então, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fazer alguma coisa. Sair de cima do mundo. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o desejo de praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça. A quem não se ache cego pelo egoísmo, é por oportunidade de praticar. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Opa, fazer o bem. Então, nós temos a oportunidade de fazer o bem a todo instante, a todo momento. Em casa, na rua, no trabalho, conosco mesmo, em qualquer situação. Ou seja, basta a gente ser útil. Não quer dizer que tem que estar fazendo caridade, mas foi útil, tem possibilidade, é uma possibilidade de estar fazendo bem. Por exemplo, o trabalho que eu faço lá no INSS é um trabalho com o público. Né? O que a gente faz? Eu estou sendo útil à comunidade. Apesar de ser remunerado, mas eu estou sendo útil. Porque, olha só, porque tem colegas que não estão nem aí para a comunidade. Estão querendo ganhar o dinheiro dele. Aí atrapalham, dificultam a situação. Não faz isso. Não, aquele negócio que é para fazer para o segurado sair de lá satisfeito, não faz. O segurado sai chateado, reclamando. Quando a gente é útil, aquele que a gente praticou a nossa atitude, sai satisfeito. E quando alguém sai satisfeito com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente faz, nós estamos sendo úteis. E aí cai bem aqui na possibilidade de fazer o bem, nessa questão 643. Então, não
Não existe ninguém dizendo, não, eu não tenho condição de fazer caridade, não tenho condição de ajudar ninguém, não tenho condição de ser útil. A gente é útil em qualquer situação, né? Na profissão, em casa, na rua, etc, etc. Até com animal, né? Até com animal. Sim. A gente é útil. Proteger o animal de alguma situação que vai lhe prejudicar, tal, tudo isso. Não tem desculpa. Não temos nenhuma desculpa. Comentário, Sandra, perguntas? Não, está bem claro. É que a gente tem que se atentar para isso, que a omissão prejudica. Até no mundo material também. Tem determinadas omissões que a gente faz que prejudicam os outros. Aí tem que ver que se a omissão ela é intencional também. Ah, não vou fazer porque, como o caso que tu falaste aí do pessoal do INSS, vou fazer porque não estou nem aí. Estou tendo meu dinheiro mesmo. Tá se Uma coisa omitindo. para a gente refletir. Isso aí dá muito para a gente colocar na vida da gente. Quantas vezes a gente já não foi omisso? É verdade. É verdade. E a gente costuma, às vezes, fazer isso inconscientemente. Sim. Né? Inconscientemente, às vezes. Também porque algumas vezes a gente acostuma a fazer aquilo acomodado. O pior, Sandra, fazendo parênteses aqui, o pior é que o cara tá trabalhando para receber uma remuneração pelo serviço. E ele só é remunerado por causa daqueles segurados. Isso. Por causa Por causa do cidadão. Porque se não tiver mais cidadão, não tem mais o dinheiro dele. É verdade. Eu, ultimamente, alguns poucos anos para cá, eu já não ajudo diretamente o público. Né? Porque é o seguinte, mas aí alguém pede uma opinião, uma opinião, me pede uma informação a respeito da história aqui, do trabalho e tal, aí eu digo como é que ele deve fazer para poder conseguir a aposentadoria, a pensão, isso, aquilo, outro, etc. Mas algum tempo atrás, eu passei 20 anos atendendo o público, direto. Mas quando eu fazia esse trabalho, eu arranjei muita amizade. Muita gente, eu sou amigo de muita gente de lá para cá por conta disso. Eu sempre gostei de atender o público. Né? Sempre gostei e fazia por prazer de atender. Mas tem alguns colegas que é uma confusão. 644. Para sermos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Resposta: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Maravilha isso aqui. Bom, então, o meio pode nos influenciar. No local em que a gente vive, se a gente nasceu num meio em que só tem crime, drogas, uso de droga, aquele negócio todo, a gente não está ali, não caiu ali de paraquedas, não. Nós estamos ali porque nós escolhemos e merecemos estar lá. Nós escolhemos para quê? Para que a gente pudesse ter a força necessária de resistir às tentações. Qualquer tipo de tentação. Porque tentação a gente já viu nesse estudo aqui que tem muitas, a todo tempo nós estamos envolvidos com elas. De verdade. As pequenas, as médias e as grandes. E a gente cai em algumas, vai caindo, se levantando, mas a gente vive enrolado com essa história. Porque nós somos imperfeitos. Né? Nós somos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, a gente acaba escorregando de vez em quando. Né? Mas aí, à medida que a gente vai começar a aprender a resistir, aí a gente começa a ter força para resistir às outras que vão aparecendo. Mas, logicamente, não é fácil. Né?
Não é fácil. Os meios, a gente fica olhando aquele negócio, fica ouvindo, fica assistindo, fica lendo, fica ouvindo. É um negócio interessante. Tudo que está em nossa volta pode atrair vários tipos de tentações. Aí Jesus diz, não nos deixeis cair em tentação, Pai nosso, mas livrai-nos do mal. Mas qual tentação? Que eu repito sempre isso. Qual tentação? Ele não fala qual. Se ele não fala qual, é porque é qualquer uma. Desde o não poder comer açúcar até o mais alto grau. Sim. Tem gente que não pode comer açúcar de jeito nenhum. Mas, meu Deus, quando vê um doce, acaba não resistindo algumas vezes. Muito bem. Comentário, Sandra. Não, então, essas questões aí estão servindo para refletir. Estou colocando aqui pensando na minha vida. Na nossa, colocando Sandra. Em prática, Na nossa, Sandra. É complicado isso aí. Né? Coisa forte. Né? Isso é ensinamento forte para a gente, né? Dizer, meu Deus do céu, eu sou muito imperfeito ainda. Somos muito imperfeitos ainda. Ai, ai. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, depara-se. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Tá. Então, tem gente que é colocado lá naquele local para ajudar, né? Mas ele está dizendo bem aqui em cima, o arrastamento é grande, mas não é irresistível. Ou seja, com a nossa força de vontade, livre-arbítrio, a gente pode resistir. Pode resistir. O problema é que a gente está tão acostumado com aquele mal que a gente acaba sucumbindo, acaba caindo várias vezes. Mas uma hora a gente escapa. Deus quiser. Com certeza, uma hora a gente escapa. E escapando, a gente diz, graças a Deus. Afasta-te de mim, Satanás. Cai fora. Muito bem. Então, vamos lá. 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Resposta. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há de fazê-lo sem esforço, quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Ou seja, quanto mais difícil for a atitude, o ato de caridade, mais meritório ele é. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quanto mais prejudicados nós formos com relação a essa atitude, melhor para nós. Lembra daquela história em que a pessoa viu uma família se afogando? Aí saiu correndo para salvar, consegue salvar, mas morre. Essa é grande. Esse é um mérito extremamente grandioso.
bombeiro que vai salvar e morre. É, Acontece muito com bombeiro. isso, bombeiro vai salvar e morre. Alguém que vai ser alvejado com uma bala, se atira na frente do outro e morre. E assim, sucessivamente. Tem vários tipos de casos extremamente maravilhosos da gente refletir e que a gente se prejudica em prol do outro. Por isso é que a doutrina espírita diz o seguinte, olha só, é melhor morrer do que matar. Tá, mas aí a questão é, a lei humana diz que a gente pode matar em legítima defesa. Mas olha só, mesmo assim, mesmo assim, e a gente ainda vai chegar lá um dia, uma encarnação qualquer, mesmo assim, ainda é melhor morrer do que matar. Mas aí, para internalizar isso, porque na teoria isso é compreensível. Compreensível. Agora, na prática, a gente não está no nível de internalizar isso. Perfeitamente. Por isso que eu disse, daqui a uma encarnação, 2, 3, 4, sei lá. Na prática, no momento da nossa evolução, talvez não seja possível. Né? Mas a teoria diz assim. Isto é, a doutrina espírita é totalmente diferente de outras doutrinas. Por isso é que umas pessoas não ficam na doutrina por conta desse ensinamento. Porque tem outras doutrinas que dizem, não, é só crer, pronto, salvou. Não é assim? É só Sim. crer, está salvo. Mas não é bem assim, não. Só crer, está salvo, não. Bom, pode crer, mas fazer um monte de besteira. E aí, o que adianta? Verdade. Outra coisa, batizar, quem batiza está salvo. Não, tem tantos batizados por aí que são assassinos, são criminosos. Para mim é um mero ritual, não significa muita coisa, não. Porque Não. diz, tem problema se você não se batizar. Não. O problema quem faz é você, não é o batismo, Não é o batismo. ou não. Não é o batismo. E o que a doutrina espírita diz? Que o batismo é a educação do ser. Esse que é o verdadeiro batismo. A educação do ser é o verdadeiro batismo. Ou seja, educar para não fazer o mal, pronto. Esse é o batismo verdadeiro. É o batismo do Espírito Santo. É o batismo do conhecimento. E da vivência desse conhecimento. Muito bem. Então, vamos adiante. Divisão da lei natural. 647. A lei de Deus se acha contida, a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Resposta. Certamente esse preceito encerra todos os deveres do homem uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Além do mais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Tá, então tem que ser explicado, bem explicadinho. Pela lógica... Eu não entendi. Vamos voltar um pouquinho ao enunciado? Vamos voltar. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinada por Jesus. Se essa lei de Deus... Assim que ela se baseia, ela é baseada no amor ao próximo, só no amor, exclusivamente. Ele está dizendo, ele pergunta se ela é baseada só na lei do amor ao próximo.
E ele está dizendo aqui, o Espírito está dizendo aqui, que esse preceito encerra os deveres dos homens para uns com os outros. E mostrando que, além desse dever de um para com os outros, ainda tem outras coisas da lei que não estão incluídas aí, nessa atitude, que também precisam ser observadas. Então, não é exclusivo. Não, Ela não é está exclusivo. também. Também. Isso. Ah, sim. Tá? Não é exclusivo. Isso aí é uma parte da lei. Sim. Porque aqui nós começamos a estudar as leis, lembra? Sim. Que não são só uma, são várias leis. Numa dessas leis está incluído o preceito do amor ao próximo. Em outra lei, por exemplo, inclui a lei do trabalho. Percebeu? Em outra Sim. lei, inclui a lei de sociedade. Em outra lei, inclui a lei disso. A lei de proteção, a lei disso, a lei daquilo. Aí, todas juntas, dão a lei total. Entendi. Entendeu? Muito bem. Então, vamos continuar. 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração? Olha só. Lei da adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Tu está vendo? Tem um monte de outras leis que não estão incluídas naquela primeira, da questão anterior. Está percebendo? Que ele está citando aqui. Resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, abordá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. É a mais importante, mas não é toda ela. Qual é a mais importante que ele está falando aqui? A lei de justiça, amor e caridade. E cai Que naquela... essa daí é onde está incluso o amor ao próximo. Isso. Então, eu posso dizer que essa daí é a base para as outras leis? A base para as outras. A base para as outras leis. Para as outras leis. E aí, com essa aqui, já facilita. O camarada pratica essa de forma formidável, para as outras vai ser muito mais fácil. Né? Muito mais fácil. Beleza, né? Até aí? Sim, tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Aí a gente vai começar aqui, ó. Capítulo 2, agora, da lei de adoração. A gente primeiro viu lá, nós estamos na terceira parte do livro. Sim. Tá? Nós estamos na terceira parte do livro. E o primeiro capítulo foi da lei natural, lembra? Sim. Tá. Agora nós vamos partir para as outras leis, que são essas que ele citou lá em cima, na última questão que a gente leu. Beleza? Então, vamos lá. Da lei de adoração. Objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, a prece, politeísmo, sacrifícios. Objetivo da adoração. 649. Em que consiste a adoração? Resposta. Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproxima o homem sua alma. Ou seja, a oração, a elevação do pensamento, que é a oração, né? Eleva o pensamento do homem, a vibração até a Deus. Ou seja, se aproxima de Deus a adoração.
a oração, aliás. A oração, quando a gente faz a oração, a gente eleva o nosso nível vibratório para a aproximação com o divino. 650. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Resposta: sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, vamos voltar ao nosso lar? Tá. Esse livro a gente é referência nossa, de vez em quando a gente fala, porque as questões, né, ligam essa obra a doutrina básica, né? A obra básica. André Luiz estava no umbral, 40 anos, aliás, 40 anos, 8 anos. Eu quero terminar de matar o cara. 8 anos. E aí sofreu. E nesse sofrer, ele percebeu que precisava de ajuda. Ou seja, ele chegou à conclusão de que era fraco, frágil. Precisava de que alguém, né, lhe desse uma força. E ele sabia que a oração, sabia mesmo antes de desencarnar, que a oração era algo positivo para as nossas vidas. Lá no umbral, ele se curva a evidência de algo superior, faz uma prece fervorosa e aí sim, ó, é ligado. Elevou o seu nível. Engraçado que ele nunca foi uma pessoa de orar quando estava em vida, né? Pois é. Mas ele sabia. Não acha que ele foi inspirado naquele momento? De determinada... Nem que fosse uma inspiração bem sutil, e conseguiu pegar a parte espiritual dele em detrimento do que ele era de materialista. Porque, pelo que eu percebo do nosso lar, ele teve uma vida extremamente materialista. Gostava de curtir, não queria saber de religião, não aparece isso no livro. Então, eu creio que nesse momento que ele estava passando pela dificuldade, foi a única opção que ele viu, mas que ele deve ter sido inspirado. Como tivesse dado insight, não, eu vou ver se eu rezo, meu Deus. Não disse que na dificuldade até o ateu pede, meu Deus? Sim. Agora, a inspiração dele, Sandra, foi sofrimento. A inspiração dele, repetindo, foi sofrimento. Foi sofrimento. Quando a gente sofre, a gente acaba dizendo, oh, meu Deus, me ajuda. Né? Eu quero sair disso aqui, meu Deus, me socorre. Jesus, me socorre. A gente se apega a um monte de coisa para ver se consegue escapar da situação. Eu gosto muito de ter essas inspirações para orientação. Às vezes, quando eu estou na dúvida de fazer isso ou aquilo, de tomar determinados passos importantes na minha vida, sim, e eu converso com Deus assim, o que eu devo fazer? Eu estou meio perdido, porque às vezes a gente fica perdido, será que eu tomar determinada decisão vai ser bom ou não? Será que eu estou com medo? Será que eu estou procrastinando algo que eu deveria fazer? E aí isso me ajuda a ampliar minha mente. Porque nem sempre um amigo está lá para te dar essa opinião. Ou talvez ele não tenha sensibilidade para te dar aquela opinião naquele momento. Eu acho que como Deus sabe de tudo. E aí eu sou dessas que eu estou no carro, eu estou falando. Ai, Deus, mas isso. Eu falo muito sozinha, sabia? Isso é e aí eu converso com Deus. Deus me ajuda, eu não sei o que eu faço. Eu não faço nada. Ele diz uma coisa que é boa e quando você está chateado, você não faz nada. Não toma decisão nenhuma, não faz nada. Fica parado, refletindo até a raiva passar. Decide as coisas quando está com a mente mais serena, né? Então, é isso aí. Ó. Isso que tu está falando aí é uma prece. Ô, Senhor, qual é a decisão que eu tomo?
O que eu faço? Isso aqui tá bom. E na hora vai vir uma inspiração por conta do pedido. Vai vir uma inspiração por conta do pedido. A minha princesa aqui. Uma inspiração por conta do pedido. E aí a gente toma a decisão acertada. Toma a decisão acertada. Muito bem. Continuando. 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Resposta é não. Porque nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Ele está falando todos os povos. Mas isso não significa dizer que não tem ateu. Não, lógico. O indivíduo, ele está falando do povo em geral, né? Mas desse povo, sempre aparece um que se chama ateu, né? Ateu, etc, etc. Mas, independente do camarada ser ateu ou não, por exemplo, tem ateu que procede melhor do que um religioso, ou Sandra. O cara é ateu, mas o procedimento, o comportamento dele é melhor do que uma pessoa que se diz religiosa. Por falar nisso, uma vez alguém perguntou para o Chico: Chico, eu não creio em Deus, o que você me diz? Chico disse: não tem problema, meu filho, mas Deus acredita em você. Deus acredita nele, ele acredita em nós, qualquer um de nós. Sejamos ateus ou não, ele acredita em nós. Sejamos bons ou ruins, ele acredita em nós. Ele tem fé no ser humano. Totalmente fé em todo ser humano. E isso é uma maravilha. Porque ele não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção de pessoas, segundo o Evangelho, todos nós ele ama do mesmo jeito. Não é como os pais humanos, que têm 2, 3, 4 filhos e eles gostam mais de um que de outro, não sei o quê, tal, aquela história toda, sei lá. E os filhos percebem. Apesar deles colocarem desculpa, não, porque esse aqui precisa mais, não sei o quê, não sei o quê. Tal. (652) Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Resposta: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão, é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Tá, tem povo que adora, né, o sol, politeísta, adora as nuvens, a chuva, não sei o quê, a lua, tudo para eles é Deus. E eles, né, isso é uma adoração inata, mas de forma diferente. Né? A adoração exterior. 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? Resposta: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sob o vosso olhar. Lembra não sei se estava lá na reunião, nessa última, não sei se foi na última, é que o Urbano foi ler uma mensagem, e na mensagem dizia que a gente ora de toda forma. Até no nosso trabalho a gente está orando. Na nossa casa, na rua, no ônibus, na atitude, em ser útil, nós estamos orando. Em fazer o nosso trabalho, nós estamos orando. Em ajudar uma pessoa na rua é oração. Qualquer tipo de coisa boa é uma oração. Isso. Porque o que é adoração? O que é prece? É você se conectar com Deus.
E você pode se conectar com ele através das suas boas atitudes. Ao passo que, quando você tem más atitudes, você se afasta dele. Ele não se afasta nunca da gente, é a gente que se afasta. Quando a gente pratica coisa errada. Por isso que quando dá ruim, que é assim que se diz, né? Quando dá ruim, aí a gente corre para ele de novo. Deus me ajuda, pelo amor de Deus, me salva. Me salva. Né? Uhum. Pois é. Muito lindo que tu falaste agora, Sandra. É isso mesmo. Né? As nossas atitudes nos mostram a prece que nós estamos fazendo, um ato de adoração ao Deus, o nosso Pai maior. 653. Será útil a adoração exterior? Resposta: sim. Se não consistir, não vão simular. Porque às vezes tem gente que faz para aparecer, né? Para dizer, para alguém dizer que está errado. Poxa, é uma pessoa boa, uma pessoa que sabe orar, que é isso, que é aquilo. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Mas que causam para eles ou para os outros? Para si e para os outros. Para si e para os outros. Eu me lembrei agora dessa questão aí, de uma chargezinha que tem. Eu não sei se era um político, eu sei que é uma pessoa dando uma esmolinha, um pai e um filhinho, estava maltrapilho. E aí com uma selfie. Assim, ele não estava interessado em dar, ele estava interessado em E postar. aparecer, isso, em postar. Eu acho que cabe isso aqui. Cabe sim. É uma atitude para aparecer, para dizer que é bom. Porque o verdadeiro caridoso não esconde a atitude caridosa. Outra coisa que eu me lembro disso aí é aquele ator que faleceu ano passado, aquele humorista Paulo Gustavo. Sim. Só se foi saber, ele fazia muitas doações para aquele lá da Mãe Dulce, na Bahia. Sim. De milhões, uma grana alta aí que ele doava sempre, todos os anos. Só se foi saber que ele fazia essa doação depois que ele morreu. Pois é, porque ele fazia assim, não mostrava para ninguém, fazia porque queria ajudar. Essa é uma adoração ímpar. A verdadeira adoração é essa. A verdadeira caridade é essa. Sim. Aquele que faz e não apresenta, e não espalha que fez. Não diz que fez. Essa é uma maravilha, realmente. 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que julgam honrá-lo com cerimônia, que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Tá? Então, a adoração verdadeira é do coração. A adoração que faz, né, que para aparecer, não é uma adoração do coração. Continuando a questão, a resposta. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, vicioso, duro e implacável para com o outro, o ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto.
e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-los-ei. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei, e com razão. Tá? Então, essa questão a gente viu ontem. Lembra? Sim. Dos falsos profetas. Né? O camarada faz tudo, né, de forma praticada, estudada, né? E aí, para se dar bem, para aparecer, para ficar rico, vamos dizer assim, ou ter alguma vantagem. E aí, a doutrina diz que eles são pessoas que não fazem a adoração e a prece dele com os lábios. Aliás, com o coração, e sim, apenas da boca para fora. Continuando a resposta. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria perguntar, diz, se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez o digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Esta prece que foi feita por André Luiz lá no Umbral, essa foi um coração bastante, né, contrito, uma prece fervorosa, chorosa. Ali ele tinha ideia de que ele estava passando por algo que ele merecia, ali ele não tinha ideia de nada, né? Ele só sofria e pronto. Não tinha ideia. Até porque, Sandra, lá ele disse que chamavam ele de suicida. E ele estava achando estranho, porque ele não tinha sido suicida. Não tinha se suicidado. Demonstrando que ele não entendia de coisa nenhuma. De coisa nenhuma com relação ao espírito, ao conhecimento mais elevado. Não tinha. Nem porque que ele estava passando por aquela situação. Não tinha a menor ideia. Porque ele não tinha conhecimento nenhum. Não tinha conhecimento nenhum. E se não tinha conhecimento nenhum, ele começou a ter conhecimento depois que ele é resgatado, depois que ele sai de lá. Aí que ele começa a ser instruído. Lembra? Tinha um monte de instrutor em volta dele, foram vários instrutores. Cada instrutor em uma determinada área, em uma determinada circunstância. E aí esses instrutores vão lhe dando as instruções, ele vai assimilando, e às vezes até se surpreendendo, achando estranho, mas aí o instrutor lhe explicava direitinho, né, o que significava aquela situação. Aí ele entendia. Tu leste o livro, tu sabe como é que é. Assistiu o filme também, então sabe como é que esses instrutores falavam com ele. Esses instrutores levavam ele para o trabalho que eles iam fazer, para que ele observasse e tirasse as conclusões e os ensinamentos dali. E depois de observado, os instrutores ainda esmiuçavam aquela situação para ele, para que ele entendesse perfeitamente. Isso significa, Sandra, que a gente aprende também do lado de lá. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza, a gente aprende do lado de lá, né? E a gente aprende do lado de lá, e quem nos instrui tem um conhecimento bastante elevado da coisa, para que a gente fique extremamente e realmente instruído com relação àquilo. E ela achou tão interessante, tão maravilhoso aquele ensinamento, que resolveu mandar para nós. E a gente se deleitando aqui com os ensinamentos dele, daquilo que ele percebeu do lado de lá, de como acontecem as coisas do lado de lá, que a gente não tinha a mínima ideia de como acontecia. Vamos à última.
questão. 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso. Essa questão é muito interessante. Eu vou só repetir. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e não para escandalizar os que pensam de modo diverso? Resposta. Isso aí é tipo, ele está praticando a religião por conveniência? Só para preocupado com o que os outros, porque se eu não praticar, os outros vão pensar mal de mim? Sim. Sim. Tem gente que faz isso. Tem gente que vai com a religião só porque todo mundo está indo e eu não quero ser a que sai da curva. A que é errada da história, ovelha negra. Sim. Ô, Sandra, nesse mundo tem gente para tudo. Isso aí é coisa simples. Né? Porque isso assim é meio... Ô, Sandra, quer ver uma coisa? Os falsos profetas são desse jeito. Estão lá, não acreditam naquilo, mas estão lá para quê? Para se dar bem. É. Sim. Tá entendendo? Pois é. E muita gente vai que não é líder religioso, mas vai só porque as outras pessoas estão indo. Só para dizer que está indo numa religião, só para dizer que é religioso e tal. É normal. Essa é coisa muito simples. O ser humano é capaz de coisas extremamente piores do que isso. Centenas de vezes pior do que isso aqui. Isso aqui é cafezinho pequeno. Resposta. Vamos ler a resposta agora. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Olha só, o negócio é a intenção. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outro. Tá, mas aqui é um pouco diferente, né? Nessa circunstância. Procede melhor do que um que as ridicularize. Porque, então, falta caridade. Aquele, porém, que a pratica por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Opa! Aqui é falso profeta. Esse pedacinho último que eu grifei aqui, falsos profetas. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear aplauso dos homens. Né? Tem gente que só quer aplauso. Não quer mais nada. Aplauso ou se dá bem. Então, tá aí. Certo? Tem gente que vai para lá para se dar bem, e tem uns que vão para lá, né, até às vezes ajudar e tal. Não acredito naquilo, mas estão lá só para ajudar. Esses, até que ainda a gente pode dizer que tem mérito. Mas esses outros últimos aqui, eles não têm como agradar a Deus de forma nenhuma. Porque estão pensando somente em si próprios e nada para ninguém. Comentário, Sandra? Pergunta alguma? Não, é muito interessante, falando da capacidade do homem. Mas se bem que o ser humano ele tem essa característica de se importar muito com a opinião alheia. Aí deixa de viver a própria vida e fica infeliz. É como se assim, eu gosto de ser espírita. Mas ninguém da minha família é espírita, tudo é evangélico. Eu não me identifico com evangélico, mas eu vou ser evangélica, porque todo mundo é. Aí eu vou ser infeliz, porque eu estou num lugar que eu não pertenço, que eu estou fazendo para agradar o outro e me desagradando. É uma filosofia que eu estou tentando tirar da minha vida. Eu vou fazer as coisas que me agradam. Claro que dentro do limite de não prejudicar ninguém. Mas eu não vou mais fazer as coisas somente para agradar.
Tá certo que a gente faz para agradar, mas eu vou te agradar porque eu quero te agradar. É uma vontade minha. Não somente por agradar e pronto. Porque senão a gente não chega perto de ser feliz ou de se satisfazer com uma vida plena dentro das nossas limitações. Verdade, sim. Por isso que essa questão me estranha, a capacidade do homem dentro da religião em si. Eu estou falando isso, mas em relação à religião. Uhum. Em relação à religião, em relação a adorar Deus. Que eu acho que isso aí vai ser uma coisa extremamente subjetiva. Eu vejo Deus da minha maneira, tu vê Deus da tua maneira. Nós dois temos que ter em comum a, a prática do bem, seja na religião que for. E pronto. Isso é verdade. Então, a gente tem que fazer as coisas para agradar a gente mesmo. Se for para agradar os outros, às vezes não agrada nem os outros e fica sofrendo. E fica ruim. É verdade. Entendeu? A gente vai, às vezes, faz as coisas para agradar o outro e não agrada o outro e nem agrada a gente. Verdade. E isso é um problema grande demais, enorme para a gente. Então Aí a gente segue se agradando e pronto. Pronto, acabou. Quem Fale, quem bem entender que fale. Porque é o quem seguinte, tiver que gostar vai ficar. vai ficar. Quem tiver que ficar, vai ficar. Exatamente. Porque é aquela situação, né? Quando a gente faz o que gosta, tem gente que não aprova. E tem gente que aprova. Os que não aprovam, problema deles. Os que aprovam, tudo bem. Então, a gente tem que fazer aquilo que nos agrada, a fim de que a gente fique agradável, feliz. Porque ficar infeliz por conta da opinião dos outros é demais para a gente pensar. Muito bem, Sandrinha. Certo. Então, vamos ficar aqui para a próxima reunião, 556. E Certinho. vamos agora. Olha, já vai passar por outro tópico. Tu não quer finalizar essa questão? Vamos finalizar essa, então. Última questão. 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Resposta. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Tá, muito bem. Aqui é o seguinte. A peça individual é boa, como ele está dizendo aqui. Mas se em conjunto, tem mais força. Eu não sei se tu viste, Sandra, aí aqui na pandemia, na época da pandemia, no auge, as pessoas do mundo todo se reunindo para orar determinados horários. Sim. Entendeu? Porque a oração só de um é boa, mas se juntar mais gente nessa vibração, é melhor ainda. Fica mais forte. Então, a questão nos adverte de que quando a gente está sozinho, oremos, que será ouvida a nossa prece. Mas quando a gente estiver em grupo, nós seremos ouvidos ainda. Agora, o mais forte ainda. Por isso que a prece lá no centro é melhor do que a nossa individual. Por isso que a prece na igreja católica, lá naquele grupão, aquele auditório que aí, grande na igreja, ou no auditório da evangélica, logicamente, a vibração é bem maior. Ah, sim. No caso da evangélica, eu acho que é muito grito. Eu acho que é mais encenação. Bom, aí eu confio mais na oração de quem está lá, das pessoas que estão lá orando, não de quem está proferindo a oração, se é que tu entende. Eu acho aquilo ali muito encenado, pelo menos nas que eu pude ter acesso. Presenciar. Isso. Pois a encenação cai naquela história da questão anterior. A encenação para aparecer, para dizer que está.
Sabe aquela vazio. eloquência, aquela gritaria? Eu sempre disse, Deus, gente, Deus não é surdo. Deus escuta até o que a gente está pensando, e a gente pensa em silêncio. Imagina a Não gritaria. precisa Não gritar, precisa pois mesmo. é. É uma das coisas que eu gosto do espiritismo, é tranquilo, calmo. Eu gosto da religião budista também, das religiões orientais. Hum. Ninguém vê o budista berrando, gritando. É tudo tranquilo, tudo para tentar a vibração de paz, tentar chegar a um equilíbrio. É por que gritar, Não tem porquê. Não tem porquê. Porque a gente né? pode fazer a prece em silêncio. E essa prece em silêncio é ouvida. Com certeza. Com toda certeza. É ouvida. Então, Em qualquer lugar. A qualquer gente pode lugar. estar dentro de uma festa, a gente pode estar num bar, se a gente orar, de por alguém que está indo embora, ou que essa pessoa vai em paz. Deus ouve. Pronto. Tem um... Pronto. Está resolvida a questão. Não precisa encenar. Não precisa isso. Muito bem. Vida contemplativa para a próxima reunião. Sandrinha, faz a prece para nós, final. Vamos sim. Senhor Jesus, Espíritos amigos que aqui coordenam este trabalho, amigos encarnados que aqui vieram sofrer deste conhecimento aqui compartilhado, que possam ser bem-vindos, sempre que quiserem estar presentes, e que possam sair daqui melhores do que chegaram. Que levem consigo essa energia harmônica, paz, de reflexão, e que a gente possa refletir em cima das leis de Deus, a lei natural, a lei de adoração. Que a gente possa buscar sempre conexão com Deus. Que essa conexão é de forma particular. Cada um tem sua forma de se conectar. Não precisa de fórmula, não precisa de nenhum ritual específico. Deus está sempre com o canal aberto para nós. Que a gente possa manter esse canal, essa vibração disponível, satisfatória. Dessa forma, agradecemos a oportunidade do estudo de hoje e damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Sandrinha, boa noite. Lembrança para nossa mamãe, abraço. Lembrança para o Sérgio. Então, Tchau. sim. E aí a gente, na sexta-feira, eu te confirmo o sábado, tá bom? Ok, beleza, querido. Até lá. Beijo, até lá. Tchau, tchau.